Bom, vamos lá então fazer a análise do hino 375. Esse hino tem uma história muito linda, acabei fazendo um resumo, ilustrando e colocando também um outro vídeo, depois vocês procurem aí, assistam, sobre a história de vida do compositor mesmo, da letra original, que foi o Horácio Gates Spafford. Ele escreveu esse hino numa situação bastante dramática da sua vida, enfrentou muitas situações complexas. Ele aqui na foto, olha só, isso aqui em 1800, nasceu em 1828 em Nova York. Ele viveu também na cidade de Chicago, era um homem de muitas posses, ele era advogado, tinha muitos investimentos também em imóveis e tinha o seu filho também, que acabou depois falecendo também com escarlatina e tinha apenas 4 aninhos. Então foi uma época da vida dele ali em 1871 que ele passou muitos problemas, muitas situações complexas. Também teve um incêndio na cidade de Chicago, que acabou também destruindo também todos os imóveis e muitos investimentos que ele tinha, acabou então vindo a nada, né? Então ele enfrentou tudo isso. Ele era casado também com a Ana, e ela, minha xará, né? E ela sempre ao seu lado, e juntos eles também evangelizavam. Ele era um presbítero, ele pregava o evangelho e passaram toda essa luta. Aí um dia ele, depois de 2 anos dessa situação complexa, ele decidiu tirar umas férias, marcou essa viagem. Ele tinha 4 filhas também. E nesta temporada, ele, quando foi embarcar, ele decidiu não ir, porque ele tinha alguns compromissos e negócios. E aí a esposa e as filhas seguiram na frente. Só que houve um desastre marítimo, e nesse desastre, só a sua esposa se salvou. As 4 filhas dele veio a falecer. Então ela chegou até a Inglaterra, ela conseguiu chegar até lá e mandou um telégrafo para ele que estava sozinha, só tinha ela conseguido se salvar. E ele pegou então e tomou o primeiro navio e seguiu para que pudesse buscá-la, né, lá na Inglaterra. E aí, quando ele estava em alto mar, orando a Deus, ele percebeu o grande mal que estava em sua vida, né? Se ele não fizesse nada, se ele deixasse de servir a Deus, ele estaria errado. Então ele conformou-se com a sua e começou a orar e escrever uma carta para a Deus e também a sua alma. Uma coisa muito interessante, porque perdeu os filhos e tudo que ele perdeu também materialmente, ainda ele não negou a Deus, ele percebeu todas as ciladas para que ele pudesse ainda continuar com a luz de Deus e Deus o ajudando com toda aquela dor. E no em alto mar ele pegou um papel e começou a escrever para sua alma que Deus o guardasse, que livrasse de toda aquela tormenta e situação e que tudo estava bem, que Deus estaria no controle da vida dele. Então ele é um exemplo, ele escreveu esse hino, que mais para frente também se tornou um hino. Essa poesia que ele escreveu, mais para frente foi composto um hino pelo Philip Publius, e ele acabou acrescentando essa melodia do Horácio Spafford. Essas aqui são as filhas dele que ele perdeu no desastre. E enfim, ele foi um exemplo, serviu a Deus até o fim da sua vida. Ele depois retornou aos Estados Unidos com a sua esposa e depois de lá, de um tempo, decidiram se mudar para Jerusalém e formaram lá uma colônia americana e serviram a Deus, evangelizaram, enfim, viveram lá em Jerusalém até os seus últimos dias. Conta a história que teve muitos bens ainda e ainda Deus lhe deu mais filhos e inclusive mais um filho adotivo também. Parece que são 4 filhos que ele teve depois. E assim ele viveu a vida dele espiritualmente, servindo a Deus, e tudo que ele passou é um exemplo para todos nós. Então essa é a história verídica do hino, da composição. Para a congregação foi adaptado a letra e também fala de etapas difíceis, né?
mesmo que os montes se mudem de lugares. Então a gente já interpreta que é uma situação complexa também. Enfim, são letras, poesias bastante significativas, parecidas, né? Que dão um aspecto da situação de dificuldades que tanto o compositor enfrentou lá atrás, como também nós enfrentamos na nossa vida no cotidiano. A nossa letra vem muito guiada por Deus, Deus visita bastante a Irmandade e é um hino que, quando tocado, é muito gostoso dentro da igreja, a virtude de Deus. É um hino também escrito num compasso binário, 2x2, com a tonalidade em Dó maior. Tem um ritmo inicial também anacrúsico. Eu vou pegar aqui a partitura para que nós possamos vê-la. Deixa eu só achar ela por enquanto aqui, porque são tantas informações que eu tenho aqui. Achei. Então é o seguinte, vamos começar a anotar na minha lousa digital. Deixa eu pegar aqui a cor. Isto. Nós temos aí o compasso binário, a tonalidade, então, olha só o compasso binário aqui, 2x2, a tonalidade é um Dó maior, né? Temos um ritmo inicial também anacrúsico, iniciamos no segundo tempo aqui, no E do segundo tempo, e caímos aqui na cabeça do compasso. Então, nós temos que repetir essas notinhas aqui também, já avisando as irmãs, porque muitas acabam emendando isso tudo aqui, mas já eu falo um pouquinho mais também. O tenor também aqui, por conta do dedilhado também, é importante que observe para que não fique assim um staccato ou muito separado. Procure fazer um legato melhor possível e para que a gente consiga tocar o hino bem ligadinho. Isso não significa emendar, que nem aqui, ó. Nós temos Dó, Mi e temos Dó, Mi. Aí a irmã pega e segura isso daqui. Então, a melhor coisa é ler detalhadamente a partitura para que a gente tenha a visão da escrita musical mesmo, tocar aquilo que está escrito, porque emendar não vai ficar bonito, né? O órgão precisa ser em legato para ficar bem tudo ligadinho, mas não emendado e fora do contexto. Aqui tá pedindo para tocar, ó. Esse mi sol, depois tem que repetir. Olha só. E o que acontece é isso, ó. Liga aqui, liga aqui. Aí depois tem aqui, ó, esse dó aqui também liga, esse ré aqui acaba ligando, e depois todas essas notinhas dó aqui acaba tocando só as que mudam. Então isso não está certo. Procurem realmente repetir, porque não tem ligadura aqui. Eu que estou desenhando aqui agora. Ligadura tem nesta nota, ó. Aqui sim tem que segurar esse sol até aqui e esse ré toca sozinho. Aqui também, ó, esse sol vem até aqui, esse mi toca sozinho. Mas antes disso, não, a partitura segue bonitinha, escrita, perfeita. Inclusive tenor, ó, repetiu, repetiu, baixo na mão, pezinho aqui embaixo, olha só. Tem que colocar e acentuar tudo direitinho. Isso aqui são coisas básicas de preliminares, de leitura mesmo. O organista precisa ter essa noção para poder fazer com qualidade a sua interpretação, né? Então, falamos aqui das acentuações, né? As respirações também nós temos que respeitar. Tem organista que não respeita, abaixa o som só e já emenda o som aqui na sequência na outra nota. Não, respira, baixou um pouquinho, respira, retira as duas mãos com sincronismo do teclado. Porque se não tira uma mão só, a outra fica com som ainda. Então não adiantou, respirou só a mão direita. Então respira com elegância, depois aí retoma e aumenta o volume, tá? Assim a gente tem aí as frases mais definidas. Por falar em frases, eu vou apagar aqui agora um pouquinho, para a gente poder começar a riscar de uma outra forma agora. Depois qualquer coisa retorna para olhar novamente
conforme eu marquei aqui atrás. Eu vou pegar agora uma cor aqui diferente, para a gente marcar as notas das frases. Nós temos nesse hino 4 frases, ó. Uma que vai até aqui, a outra que vem até aqui, a outra que vem até aqui e a outra que vem até aqui. Nós temos 4 frases. E na realidade nós temos um refrão no original, nesse hino original, na escrita dele original, não fala coro, fala refrão. Então nós temos um refrão daqui até aqui, que geralmente podia, não que é, ele pode ser cantado só no final, após todas as estrofes, todos os versos e estrofes aqui em cima. Aí canta-se o refrão no final. No nosso inário, não. No nosso inário, nós tocamos a estrofe, né? Toda, verso e coro. Então, fica bem. Todos os momentos nós temos esta repetição. Também nós temos na questão poética, vou trocar novamente a cor aqui. Nós temos também na poesia original, eles colocou, são 11 sílabas, 11, 8, 11, 9. E na realidade aqui na congregação nós temos 12. Uma sílaba foi acrescentada no sistema original aqui. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, fechou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vai dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fechou. E o refrão? Então, nós temos uma quadra musical e um refrão em anexo. É isto que eu avalio para esta análise desta partitura, tá? Vamos mudar aqui. Vamos ver se tem alguma terminação feminina. Pelo que eu olhei, parece que não tem, mas tudo bem, vamos olhar. Olha só, seguindo, terminamos aqui numa acentuação masculina, né? Então, não posso pintar de cor-de-rosa. Aqui também, masculina. Aqui também, masculina. Aí, nós vamos aqui, também masculina. E numa fermata aqui conclusiva, embora que ela fecha um período. Ela fecha um período, então eu concluo aqui que é exatamente o primeiro grau, que é a tonalidade do hino Dó maior. Então, eu termino em Dó maior aqui, por consequência, no final também em Dó maior, e ela iniciou também em Dó maior. Seguindo aqui no coro, eu tenho as terminações, ó. Eu sigo pela palavra, então, é uma terminação masculina, e ela se estende. Eu tenho aqui algumas bordaduras, digamos assim, alguns efeitos harmônicos, e completo ela aqui, fechando em um 5º grau. Depois, aqui, novamente, e fecho aqui num 1º grau. Aí, eu sigo até o final, né? Então, eu estendi de uma masculina com uma intenção, talvez, até feminina, mas eu ficaria mais com o masculino aqui mesmo, né? Então, eu vou pegar a cor azul pra gente determinar. Então, a gente tem muita terminação masculina neste hino. Então, todos os fechamentos com o meu pedal de expressão, eu não vou ficar assim muito romântico. Eu vou terminar, quebro um pouco, mas não muito. Você pode ver que coloquei assim algumas expressões bem pequenas, não são muito longas, e ainda, olha só, termina em meio forte, esse tipo de característica, tá? Aqui eu vou rodear assim para dar a lembrança, e aqui no final também, olha. Enfim, vamos ver agora o que tá faltando nas minhas ideias aqui. As questões verticais também. As questões verticais são as questões de
de análise de harmônica, até fiz um outro vídeo também falando um pouquinho. Eu não vou fazer toda uma análise aqui de todos os acordes que aparecem, mas a ideia é quando você pega soprano, contralto, tenor e baixo e você coloca elas em tríades, por exemplo, aqui tá bem fácil, porque em tríade significa colocar eles em terças superpostas. Então, se eu pegar as notas diferentes aqui, ó, tenho dó, sol, mi, sol. As iguais eu não repito, porque ela já está aqui. Qual que é diferente aqui, então? Mi. Aí eu ponho ela aqui, ó. Então, que notinha aqui? Que acorde que eu tenho aqui? Eu tenho um acorde do, mi, sol. Eu tenho uma terça maior e uma quinta justa. Quando eu tenho isso, eu tenho um acorde de dó, que ele é o quê? O primeiro grau da escala de dó maior, né? Essa tonalidade é um dó maior. E assim eu vou seguindo. Então, eu iniciei e vou seguindo aqui. Aqui eu tenho um acorde de sol com sétima, porque eu tenho fá aqui em cima, ó. Quando eu junto isso, eu ponho em tríades ou tétrades, vai gerar uma tríade ou tétrade com 4 sons. E eu vou ver que tem uma sétima envolvida nessa situação, ó. Morro aqui no primeiro grau novamente, dó. Olha isso que acontece. Aí eu tenho um sol sustenido. Por que será? De onde surgiu isso, gente? Meu Deus do céu, como é que eu tô tocando dó maior, de repente me aparece um sol sustenido? Isso aqui não é simplesmente um acidente ocorrente. Todo acidente ocorrente demanda de uma harmonia, vem de algum lugar. Geralmente dos vizinhos ou das escalas relativas. E é o que acontece aqui. O sol sustenido, ele é relativo, harmônico de dó maior. Por exemplo, lá menor a sétima, eu tenho alterada para sustenido. Então, esse grau aqui e esse espacinho que eu estou tocando, ele me remete à lembrança de lá menor. Inclusive, este acorde é um lá menor, tá? Eu vou escrever menor aqui porque o M ficou... Vou até apagar, gente, peraí, ó. Vou colocar um M menorzinho aqui. Ele tava menor, mas ele ficou meio grande. Aí, seguindo, eu tenho aqui um sol e termino aqui também com sol. Aqui eu caio em ré, né? Sol, ré e sol, por causa do fá sustenido aqui também. E aí eu tenho sol, novamente com sétima aqui, venho para dó e vou seguindo. Eu tenho um acorde de fá aqui e eu tenho, de repente, um acorde de lá com sétima. E caio, olha, mais um outro acidente aqui, um outro acidente. E juntando as tríades aqui, ó, eu tenho mi, lá, dó sustenido ou lá, dó, mi na inversão, porque eu sempre vou colocar em analisar. E peguei o sol aqui de cima, por isso que é um lá com sétima. Aí eu tenho esse outro aqui que virou um ré, olha, né? E aqui eu tenho um ré sétima e caio em sol. Então, eu já estou aqui num vizinho também de dó maior, né? Que é a tonalidade de ré. Aí eu tenho aqui, ó, sol com sétima, dó, o acorde de fá, sol com sétima e caí aqui em dó. Isso tudo aqui é dó, fecha em sol, depois aqui é sol, fecha em dó. Acho que eu mexi num lugar errado aqui, mas deixa eu arrumar assim, ó. Aí depois aqui no finalzinho eu tenho dó, eu tenho a cadência que eu fecho aqui, dó, sol com sétima e dó. Eu tenho uma cadência perfeita nesse finalzinho aqui, dó. E concluo então a minha partitura. Enfim, nós temos uma visão horizontal, que são as notas que nós temos que registrar e tocar todas, visualizando. Nós temos a questão harmônica, que é vertical, para análise dos contrapontos e das tríades, onde a gente pode ter a interpretação dos acordes. Nós temos as figurações de notas, as notas idênticas, nós temos as semifrases, nós temos as terminações masculinas, enfim, tudo isso nos remete a compreender um pouquinho mais a partitura.
Toda essa expressão que eu coloquei aqui são alguns encarregados que participam desse trabalho e a gente faz isso daqui mais uma coisa livre, sem compromisso, para que a gente possa passar às organistas só essa experiência mesmo de trabalhar com pedal de expressão, de levar esse conhecimento para que as nossas irmãs possam cada vez mais realizarem esse trabalho, porque as orquestras já estão praticando, então é importante isto, e eu dispenso esse meu tempo para ajudar essas irmãs que estão tão distantes e desejosas de aprender um pouquinho. Eu fico feliz que vocês ouçam e que aprendam, anotem no caderno, e assim toda semana a gente tem um hino novo e nós vamos fazendo as nossas análises. Eu espero que todos os dias possamos nos encontrar na nossa sala de estudos. Um grande abraço e um beijão para todas. Deus abençoe.